Bom dia! É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. A gente vai começar a nossa maratona de lives. Hoje o dia está bem recheado, a gente vai falar e tem uma tendência muito grande para finanças e reinvenção. E agora a gente vai falar com um grande parceiro e amigo aqui da Biacademy, que é o Diego Barreto. O Diego ele é CFO do iFood e a gente vai fazer um bate-papo aqui onde a gente vai falar um pouco sobre toda essa transformação que nós estamos falando, que nós estamos vivendo. O Diego também vai falar um pouquinho de como o iFood está se posicionando agora e depois a gente entra em falar na prática ali, como que as empresas, mais especificamente os restaurantes, devem se reinventar nesse momento, mas quando ele fala de restaurantes, eu acredito que isso acaba indo para quase todos os negócios, pelo bate-papo que eu tive com ele aqui antes. Aqui no Instagram, só para vocês saberem, a gente vai participar com o Instagram da Biacademy e vai filmar, a gente vai estar filmando o bate-papo dele, porque ele teve um pequeno imprevisto, mas mesmo assim ele está fazendo aqui com a gente, onde ele está fazendo essa live da rua. Então eu queria dar boas-vindas aí a você, Diego, primeiramente, e que você se apresentasse rapidamente aí para a nossa audiência. Fala, Bruno, tudo bem? Prazer grande estar com vocês aí de novo. Você falou rapidamente do meu imprevisto, então eu peço desculpas a todos aí. O plano inicial era poder estar sentado numa cadeira e com muita calma estar discutindo com vocês, mas é uma nova normal, né? São novos tempos. A minha esposa, ela precisou se concentrar numa reunião importante que ela teria agora via videocall, e para isso eu tive que ir para a rua com a minha pequena para manter ela no carrinho e conseguir fazer. Se eu ficasse em casa, ela ia ficar me chamando o tempo todo, a gente não ia conseguir fazer. Então, hoje estamos eu e ela aqui participando juntos. Pessoal, um prazer. Meu nome é Diego, eu sou executivo do iFood, estou no grupo Móvel, que é o grupo que controla o iFood há 3 anos. A gente historicamente é uma empresa que, a partir de tecnologia, conseguiu criar muita coisa, usar muito dado, transformar muita coisa e, com isso, garantir um posicionamento de mercado único, crescer muito, realizar muita coisa, junto com inúmeros milhares de empreendedores no Brasil, conseguir sair de um patamar X para um patamar X mais um. Então, acho que o que eu tenho para dividir hoje com vocês aqui é muito dessa transformação que a gente tem vivido a partir desse novo cenário que toca todo mundo aqui. Legal. Eu queria começar, Diego, falando no seguinte. Muitas empresas estão tendo que se reinventar, tá? O iFood ele é uma empresa de tecnologia, certo? E como o iFood se reinventou, qual está sendo o discurso dele agora? Ele continua sendo uma empresa de tecnologia? Eu queria que você falasse um pouco desse momento aí que o iFood está vivendo. Claro. Bruno, eu acho que essa é uma das principais discussões, na minha opinião, em termos de gestão nesse momento. Os manuais de crise que nós aprendemos aqui na escola, ou alguns vivendo em algumas situações da sua carreira, eles falavam muito sobre tomar uma série de medidas para 60, 90 dias, 6 meses, 1 ano depois está de volta. O que está acontecendo agora é diferente. O que está acontecendo agora, ele exige não só seguir parte desse manual, mas também um posicionamento diferente. Empresas tendo um olhar diferente para conseguir comunicar internamente e externamente a forma como ela atua, o produto ou o serviço que ela coloca na rua. Vamos pegar aqui o iFood como exemplo. O iFood, historicamente, é uma empresa que se propunha revolucionar, e que se propõe, né, a revolucionar o universo da alimentação a partir da tecnologia. Para isso, a gente aqui, falando aqui do contexto interno, sempre fez um trabalho muito forte para atrair os melhores profissionais do mercado que tocam as áreas core aqui da empresa. Uma delas, título de exemplo, é tecnologia. Então, a forma como a gente se comportava, a forma como a gente se posicionava, entre outras coisas, envolvia ter que chamar a atenção e atrair os melhores profissionais de tecnologia. Naquele momento, esse era um pitch que isoladamente fazia muito sentido e atraía ótimos profissionais, né?
Num momento como esse, as pessoas estão tocadas pela uma nova forma de ter que se relacionar, uma nova forma de ter que se comportar, uma nova forma de ter que entregar resultados, de se comprometer com ações e etc. Ou seja, se você não encontrar o statement correto e genuíno ao mesmo tempo, que consiga atrair pessoas, que consiga atrair corretamente os profissionais, o que acontece numa situação como essa é que, ou você perde a tua capacidade de continuar atraindo, ou dois, eventualmente de reter. E esse é um grande exemplo. A gente internamente tem deixado muito claro para todos os nossos food lovers, é assim que a gente se chama aqui internamente, a importância de entender o papel de utilidade social do iFood nesse momento. É evidente que a gente é uma empresa, é evidente que a gente precisa buscar os nossos resultados, mas acima disso, nesse momento, o que tem nos guiado internamente é esse propósito de permitir os brasileiros estarem em casa para que eles possam se alimentar de uma forma segura. Qualquer coisa diferente disso, eu não estaria falando com o momento. E eu acho que essa é a grande diferença dos manuais de crise tradicionais. Os manuais de crise tradicionais não necessariamente ele implicavam numa mudança do propósito que você pedia para que as pessoas se agarrassem e lutassem intensamente por ele, né? E quando a gente olha para fora, a discussão ela é muito parecida. Se você, por exemplo, observar como a gente tem tratado o branding, ele mudou radicalmente, né? A gente saiu de uma propaganda em que nós tínhamos o Fábio Porchat, que é um parceiro histórico nosso aqui, trazendo a marca e trazendo promoções para os clientes, para uma propaganda já muito mais sóbria, em que mostra, evidentemente, esse caráter mais desafiador do iFood nesse momento, de conseguir, junto com as autoridades e com outras empresas que são importantes também agora, entregar um papel para a sociedade. Então, são mudanças muito grandes em termos de posicionamento. No final, você está entregando o mesmo serviço? Sim. Mas o que faz hoje um profissional meu, e me incluindo aqui, acordar para poder, de fato, lutar por aquilo que ele precisa lutar para entregar, não é mais uma discussão de tecnologia, por exemplo. É uma discussão de falar, cara, no final, cada pedido que a gente entrega aqui, a gente está efetivamente ajudando um brasileiro a se manter em casa. Excelente. Diego, você está vivendo ali Peraí, deixa eu abaixar um som aqui. Você está vivendo um mercado que foi profundamente impactado, certo? E todo mundo nesse momento precisa se transformar, se reinventar. Tá? E muita gente está falando em tecnologia. Me diga uma coisa, com relação a... Só um segundo. Como que essas empresas estão precisando se transformar? Contra o que você vê nesse momento? Implementar tecnologia, sistema, o que você acredita? Ou comportamento? Bruno, a primeira coisa, eu queria começar essa resposta usando uma expressão que a gente usa muito internamente aqui. Existe a figura de um membro do exército americano de alta patente que na guerra do Vietnã ele acabou sendo preso e ficou por meses numa prisão junto com outros combatentes americanos e parte deles sucumbiram e vieram a falecer em alguns casos porque não suportaram, tentaram fazer um levante ali de uma forma precipitada e coisas do tipo. E ele cunhou uma frase muito interessante que a gente usa aqui no nosso dia a dia. Essa frase em inglês, ela diz o seguinte: retain faith that you will prevail in the end, regardless of difficulties. At the same time, confront the most brutal facts of your current reality. Então, para quem eventualmente não fala inglês, essa frase fala: tenha fé que você vai superar e chegar naquilo que você está procurando, naquilo que você está buscando, mas não deixe de forma alguma de confrontar os brutal facts, né? Assim, a realidade mais nua e crua que existe na sua frente. Essa frase ela é muito emblemática, ela sempre esteve associada a desafios de forma geral, né?
mas eu acho que agora ela é aplicável a uma discussão de mudança radical, radical no bom sentido da palavra. As empresas e as pessoas, elas nunca pararam para pensar o como trabalhar nesse formato nosso, né? Um formato virtual, de home office para a grande maioria, de uma grande, de um completo acontecimento de uma definição que eu mesmo já usei bastante aí nas aulas na B Academy, que é o VUCA, né? Que é um mundo com extrema volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A gente sempre falou isso de uma forma conceitual e as pessoas não conseguiam, às vezes, materializar. Eu acho que esse mundo agora dá essa materialização, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Isso está presente no dia a dia de todo mundo consegue palpar isso hoje. Bom, dado isso, essa introdução, o que eu diria é hora de todo mundo repensar do zero. Do zero. Os negócios não são feitos mais como eles eram feitos até então. Veja, isso não quer dizer que o teu produto ou o teu serviço tenha que mudar. Isso quer dizer que a forma de fazê-lo, a forma de vendê-lo, a forma de entregá-lo, a forma de comunicá-lo, isso com certeza vai sofrer mudanças. Uns em menor grau, outros em maior grau. Se você não entrar numa jornada de questionar esses formatos, você efetivamente não vai conseguir sair do lugar. Por quê? Porque volta para uma frase do Einstein que fala: loucura é você fazer as coisas da mesma forma esperando resultados diferentes. Fazer a mesma forma, né, hoje, de como se fazia no passado, esperando um resultado diferente para hoje, nesse mundo novo, é loucura. Então, eu vou dar exemplos simples aqui. Marketing digital sempre foi algo que cresceu na última década, apareceu, mas muitos de nós nunca fomos especialistas nisso. Nunca entendemos isso. Como é que é possível hoje viver neste mundo, neste momento, nesses próximos 2 meses, sem marketing digital? Mas não é postar no Instagram, é entender, é saber como fazer, é saber como avaliar, é saber como olhar dados. Não dá para ser diferente. Como é que dá para viver num mundo hoje onde você não usa mais plataformas robustas, né? Não quer dizer caras, de videoconferência? Eu continuo recebendo aqui de pessoas links para poder falar por telefone, em conference call. Esse é um mundo do passado. Por que é um mundo do passado? Porque a distância física, ela faz com que as pessoas percam a sua capacidade de socialmente continuar vivendo. Então, se você não proporcionar determinados espaços, ambientes, ainda que virtuais, para que as pessoas continuem se realizando, te vendo, confiando, entre outras coisas, o que sobra para essas pessoas é um distanciamento. Não dá mais para falar por telefone, nesse exemplo que eu estou colocando. As pessoas precisam te ver. E aí, quando você também entra nesse campo, você passa a falar de gestão de pessoas, olhando para dentro da empresa. É um outro exemplo que precisa ter muita atenção. A forma como você exigia das pessoas numa discussão por uma videoconferência há 1 mês atrás é muito diferente de agora. Veja a minha situação. A minha esposa tinha algo importante. Nesse momento, eu optei, então, por sair de casa. E vocês aí que estão me vendo, e eventualmente ouvindo um barulho de um cachorro, de um carro, vocês precisam ter uma empatia grande comigo por causa disso. Quando você volta 30 dias no tempo, a tua reação natural é dizer: porra, o cara não se preparou para fazer o videocall? Pô, brincadeira, hein? Falta de atenção. Então, assim, o processo de empatia entre pessoas, aí olhando para o público interno, né, para os colaboradores de uma empresa, ele mudou radicalmente. É uma outra forma de fazer. E aí, por último, você tem uma discussão de mudança financeira. E aí isso varia muito de empresa para empresa, momento, entre outras coisas, que é quais medidas tomarem, austeras, algumas mais, outras menos, para que você efetivamente consiga atravessar esses 2, 3 meses e efetivamente ter capacidade de voltar a todo vapor na sequência. E Diego, teve uma pergunta aqui, já que você falou de tomar algumas medidas,
Uma pessoa, a Ana, acabou de perguntar, Bruno, vejo muita gente dizendo que quebrou. Isso me assusta, porque estamos, vamos lá, um mês parado. Isso não é muito cedo para afirmar isso? Não, Ana, não é muito cedo, não. Existem N negócios na economia que têm modelos de negócio que são muito ruins para este momento, né? Em especial negócios que demandam capital de giro, negócios em que você precisa comprar antes o insumo, você leva semanas para produzir, um exemplo aqui qualquer meu, e depois você vende. Nesse momento, muitos de nós, empresários e executivos, usávamos, por exemplo, linha de crédito para poder financiar esse capital de giro, produzir, depois receber o dinheiro, pagava a linha de crédito e ficava com sua margem de lucro. Nesse momento, os bancos, e por razões técnicas e corretas, apesar de infelizmente duras, eles reduziram muito a liquidez disponível no mercado. E, além disso, essas linhas ficaram curtas e caras. O resumo da ópera é que sim, algumas pessoas de fato estão quebrando. Acho que não é ainda a situação mais dolorosa que a gente vai ter nesses próximos meses. Mas, sem sombra de dúvida, ela já começa a deixar suas marcas. Se você pensar, então, nos pequenos negócios que dependiam do fluxo de pessoas, imagina, por exemplo, a situação de um comerciante no centro de uma cidade que teve o comércio fechado. Esse comerciante está pagando aluguel, está pagando salário, o estoque que ele comprou, né, para produzir a sua malha está lá, e ele praticamente não consegue vender. Por quê? Porque ele é uma empresa de mundo físico. E nessa cidade do meu exemplo, o comércio está fechado. Então, é um momento em que, sem dúvida, algumas empresas já estão, sim, fechando as portas. Falando, eu acho que você vive muito, acho não, você vive o universo de restaurantes. O que você tem visto de boas práticas de restaurantes que estão se reinventando e saindo bem lógico, não vai conseguir ter o mesmo faturamento que tinha antes, mas vai conseguir salvar um pouco e ter ali um retorno. O que você tem visto de boas práticas aí em restaurantes para conseguir se reinventar nessa crise? Bruno, essa pergunta é interessante e eu vou, só para a gente alinhar todo mundo aqui o jogo, eu vou concentrar aqui mais no pequeno restaurante e não no grande, que tem por trás um grande acionista, que tem linhas maiores, etc. Linhas de crédito. Os restaurantes menores, que é 95% do mercado brasileiro, eles estão basicamente se reinventando em diversos aspectos. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas eles estão se reinventando. Bruno, vou te pedir 10 segundos, porque eu estou fugindo aqui de barulho, mas está vindo um caminhão aqui. Segura aí. Tá bom. Pronto, voltei. Acho que a primeira grande mudança que os restaurantes estão fazendo é olhando para os consumidores e entendendo o que mudou. E essa é uma resposta que não é difícil de você ter. Se você olhar para as 30 pessoas no seu entorno e dizer o que mudou na vida dessas pessoas, isso provavelmente vai refletir a realidade de muitas pessoas. Ou seja, como é que está a dinâmica dentro da sua casa? Está sobrando tempo para cozinhar? Que tipo de comida hoje você tem comido comparado com o que você comia no passado? Está gastando mais ou você está gastando menos? Essa capacidade de observar o que está acontecendo e falar sobre isso, ela te permite fazer ajustes importantes no negócio. Então, por exemplo, se você chegar à conclusão, e é uma conclusão razoável, que as pessoas hoje estão optando por comidas mais práticas, porque a casa está complexa de administrar. Afinal, tem você, tem sua esposa, tem seu filho, não tem ninguém para ajudar e ambos trabalham, é complexo esse processo. Ou, mesmo que um dos dois não trabalhe, você há de convir que hoje ter filhos em casa e eles não indo para a escola, a gestão dentro de casa ela fica muito complexa. Então, você tende a buscar comidas mais práticas. Se isso é um fato, o cardápio do restaurante ele precisa ser ajustado para comidas mais práticas. Vai ter um appeal, né? Vai chamar mais a atenção dos consumidores do que cardápios mais rebuscados que demandam uma finalização, que demandam um ajuste, que demandam outras complexidades, né? Junto com isso,
você está vendo uma migração muito grande dos restaurantes para a mídia digital, né? Alguns, naturalmente, têm dinheiro para investir, outros não, mas ainda assim, dentro das limitações, tem feito. E aí um trabalho de rede muito importante. Um trabalho onde amigos do dono, amigos do gerente, parentes, etc., passam a usar também a sua rede social para chamar atenção para isso. Para lembrar as pessoas que eles estão disponíveis, lembrar as pessoas que eles estão servindo ainda refeições, enfim, etc. E a outra, eu acho que o outro ponto que ele é muito importante também é a questão da comunidade, né? Alguns restaurantes estão fazendo um trabalho muito interessante, trabalhar com a comunidade, dizer, olha, me deixa ser a sua primeira opção durante esses próximos 60 dias, para que eu sirva a sua família da melhor forma possível, considerando tudo que as autoridades têm indicado como guidelines, e em contrapartida, você me mantém vivo. Isso é bom para a nossa comunidade. Então, esse conceito de comunidade, ele está aterrissando de uma forma mais clara, de uma forma mais óbvia para muita gente. Muita gente tem feito esse trabalho. Aí, naturalmente, também tem todo o lado financeiro, né? Mas aí o lado financeiro acho que eu posso explorar depois se tiver uma pergunta específica. Mas, no geral, essas são mudanças relevantes que até então não eram necessárias até o advento dessa crise. Tá, só um segundo que caiu meu fone aqui, peraí. Pronto. Você falou em comunidade, teve uma pergunta que eu recebi aqui. Empresas inovadoras como o iFood, YouTube, Uber criaram novos ecossistemas. Nesse momento, seria uma opção trabalhar com essas plataformas? Como que você vê essas plataformas aí no negócio das pessoas hoje em dia? Eu diria que é essencial. Eu não diria que é importante, é essencial. Você pode até me dizer o seguinte, mas eu não quero. Eu sei, mas acho que enquanto você não achou a tua outra opção, você precisa. O que é a beleza dessas plataformas? Essa plataforma, ela tem o mesmo efeito do seu Instagram, ela tem o mesmo efeito do seu Facebook, ela tem o mesmo efeito de outras plataformas digitais que te permite acessar clientes que sozinho você não acessaria. Qual é a diferença de você ter um ad no Insta e de estar listado no iFood? Nenhuma. No final, o que está acontecendo é que as pessoas estão buscando, os empresários, né, buscando clientes que eles sozinhos não conseguiriam buscar. Então, é essencial estar numa plataforma dessa hoje. Precisa estar para sempre? Não, aí cabe a você avaliar e ver as outras opções, ver o que você quer para o seu negócio, entre outras mil coisas. Fazendo num geral, tá? O iFood, tá? As entregas, ela teve um aumento, continua a mesma coisa, porque com certeza teve uma queda com certeza não, porque provavelmente tenha tido uma queda no consumo de restaurantes, que foi até uma pergunta que fizeram aqui. Com relação ao nível de entregas, ele aumentou, se manteve ou diminuiu? Bruno, tem uma faca de dois gumes aí. Eu vou explicar o primeiro lado da história. O aumento, sim, ele veio e é natural que ele tenha vindo. Afinal, o Bruno antes ficava no trabalho, agora ele está em casa. O Bruno antes conseguia almoçar no restaurante da esquina, o Bruno agora não pode ir ao restaurante da esquina. Então, tem um efeito aí natural de entrada de novos usuários, de aumento de frequência dos usuários que já estavam lá e etc. Então, sim, aumentou. Agora, isso quer dizer que vocês estão ganhando com a crise? A resposta é não, por dois motivos. Primeiro, se os restaurantes quebrarem, o problema que vem é muito maior do que esse aumento do curto prazo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto no caso do iFood especificamente, a gente reverteu nossa verba de marketing e qualquer ganho para os restaurantes. A gente fez três anúncios muito relevantes. Primeiro, para os entregadores, nós criamos um fundo de assistência que permite qualquer entregador que esteja em grupo de risco, aliás, todos os entregadores que estejam em grupo de risco, e qualquer entregador que tenha qualquer sintoma do coronavírus, a automaticamente se bloquear no app
ir para casa e a receber uma assistência para ele e para a família durante esse período. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, nós constituímos um fundo de assistência aos restaurantes no valor de 50 milhões de reais para poder ajudar 132 mil restaurantes com recursos financeiros para esse momento. E terceiro, a gente anunciou uma injeção de 1,2 bilhão de reais de capital de giro nos restaurantes para que nos próximos 60 dias eles possam ter caixa suficiente para passar por essa crise. Então, a resposta é sim, aumentou. Você ganhou com isso? Não. A gente literalmente não vai ter nenhum ganho com essa crise, pelo contrário. O risco hoje ele é um risco maior, que é um risco de sustentabilidade da cadeia de alimentação. Falando-se agora para a gente entrar aí para a etapa final aí do nosso encontro, que bom que pelo menos você está fazendo um exercício aí, andando um pouquinho. Como que você vê, você já respondeu um pouco aí, mas como que você vê essa crise aí, focando um pouco mais ali no nicho de restaurantes e comércios, falando em Diego e não iFood, tá? Como que você está vendo isso e qual é a luz no fim do túnel que você vê de tudo isso que está acontecendo? Bruno, é uma crise grave. Qualquer outro adjetivo para qualificar esse momento, ele beira a irresponsabilidade. É grave porque você tem pessoas com limitação de locomoção, você tem comércios que compulsoriamente, lojas de forma geral, que compulsoriamente estão sendo fechados, e você tem uma população com um alto nível de endividamento e baixo nível de poupança. É grave, né? Não dá para sair de um outro raciocínio. Esse é o primeiro ponto. Como é que é a luz nesse fim do túnel aqui? A forma como eu desenho isso na minha cabeça é a seguinte: o governo está anunciando uma série de medidas que são necessárias, provavelmente suficientes, para que as pessoas consigam atravessar a crise. Veja, podia ser maior, podia ser melhor, mas todo mundo vai ter que dar uma parcela de contribuição aqui. Então, o governo está anunciando, dentro das suas possibilidades, uma série de medidas, como vocês já viram, que vai permitir que nós passemos essa crise. Entretanto, isso só deve chegar na economia real na primeira semana de maio, por volta disso. O que significa que as pessoas vão ter que viver entre o dia que a crise começou e a primeira semana de maio, contando com seus próprios recursos ou com as ajudas que estão vindo na cadeia por meio de empresas como as que nós anunciamos há pouco, né? Anunciamos na semana passada. Portanto, os próximos 30 dias vem disso. Os 60 dias após isso, que começa na primeira semana de maio, vem com as ajudas do governo. Passado esses 90 dias, imaginando que tudo então está resolvido, aí sim a gente entra numa nova fase de recuperação. E aí a gente vai ter que catar os cacos e juntos começar a reconstrução de cada negócio. Tá. E para quem então nós estamos falando aí em 50 dias, caminhando por si só, deixa eu só dar uma olhada aqui, e a partir de maio terão uma ajuda aí substancial do governo. Quais atitudes ou ações as empresas devem tomar nos próximos 60 dias para conseguir aí chegar em 60 dias? No final desses 60 dias, porque depois a gente pensa nos próximos 60. Segura um minuto aí, Bruno, peraí. Pronto, melhorou aqui. Vamos lá. Primeira ação você precisa linearizar as perdas. O que é linearizar as perdas? Todo mundo sofreu um pouco e as perdas começam a ser passadas na cadeia, né? Então, pensa num comércio, um restaurante que teve que fechar as portas. Ele perdeu os clientes do salão, os clientes que iam lá no dia a dia. Então, isso é uma perda. Essa perda precisa ser linearizada, ou seja, esse empresário, esse comerciante, ele precisa procurar, por exemplo, os seus principais custos fixos e conversar com eles. Exemplo, o locador.
olha, locador, você viu aqui, eu tive uma redução de 70% das vendas, que era meu salão, o resto é o delivery que continua. Eu tenho um problema com isso, eu preciso, durante esses próximos 60, 90 dias, reduzir o meu aluguel em algo próximo de X%. Essa conversa precisa acontecer. E veja, é uma situação em que quem está do outro lado e diz não, ele simplesmente perde o contrato e fica com receita zero. Então, existe uma disposição da cadeia em linearizar as perdas. Quando eu digo existe uma disposição, porque é uma questão lógica. É claro, desculpa, que você vai encontrar pessoas aqui ao longo desse processo menos lógicas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é preciso ler no detalhe e buscar a instrução e a informação correta em relação às medidas do governo. Por quê? Porque isso vai te permitir acessar o mais rápido possível os benefícios que vão estar disponíveis para a população e para os empresários. Então, tudo aquilo que envolver os benefícios é de suma importância que vocês entendam isso no detalhe. Parem de ficar mandando notícias de jornal, post de WhatsApp. Vão na fonte, bebam na fonte, entram lá no site do governo, do Ministério da Economia, do BNDES, do Banco Central, leiam o que está escrito, conversem com o seu contador. Não deixem, não criem, não mantenham um péssimo hábito que muitas pessoas têm de ficar lendo o que está na internet. Vá, do ponto de vista não oficial, vá diretamente na fonte. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é preciso conversar com os colaboradores, com os empregados. Preciso ter uma conversa franca com eles, explicar a situação. A maioria das vezes são pessoas mais simples, que não têm uma capacidade de compreensão ampla e profunda da crise que a gente está vivendo. Expliquem para eles, engajem eles nesse processo. Eles vão ter que se esforçar muito de diversas formas. É preciso que vocês deixem eles tão entendidos do assunto e das decisões quanto vocês. Uma coisa é você demitir uma pessoa, outra coisa é explicar para a pessoa exatamente o que está levando você a fazer isso. Isso é de suma importância, porque a partir desse engajamento, ideias podem surgir ou trabalhos a quatro mãos podem surgir e permitir que vocês, então, encontrem outras soluções. Quarto ponto que eu colocaria, Bruno, é hora de trabalhar em conjunto. Te faço uma pergunta. Se você tem um restaurante que serve comida aquilo, e você tem um restaurante do lado desse, do seu, que também serve comida aquilo, por que vocês dois vão continuar tentando vender? Por que vocês não se juntam para reduzir custo fixo e durante esses próximos 60, 90 dias fazem lá as suas entregas de delivery a partir de uma mesma cozinha, a partir de um mesmo estoque, a partir de uma mesma mão de obra? Esses pensamentos no mundo aqui sofisticado, corporativo, a gente chama de joint venture, no fundo isso é trabalho a quatro mãos. É preciso pensar nisso, é preciso levar isso em consideração. Quem fizer o seu dever de casa nesse sentido, vai encontrar muita ineficiência que estava distribuída aí nesse momento e vai ganhar oxigênio para chegar até daqui a 30 dias, ter as medidas do governo, andar mais 60 dias, começar a ver tudo isso voltando à normalidade e aí definitivamente colocar tudo de volta nos trilhos e voltar a ter uma vida próspera. Estava no mudo aqui. Quero agradecer aí esse nosso bate-papo misturado a uma caminhada. Bom que tudo passou bem. Agora, só espero que sua mulher deixe você voltar para casa agora, viu? Também. Não, ela vai, ela me ama. Foi uma reunião. Ela não te botou para fora de casa, não, né? Você não tem nada de errado, não. Obrigadão, Bruno. Cara, muito obrigado. Depois eu passo o link aí da entrevista para você aí. Fechado. Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Da gente, pode contar com a gente aqui. Boa sorte, parabéns aí pelo que vocês estão fazendo nesse momento. Acho que vocês estão levando esperança e prosperidade para muita gente que está longe. Estão reunindo conhecimento de pessoas que podem de alguma forma ajudar e permitir essas pessoas continuarem sonhando com os próximos anos a partir do sonho dos próximos 60 dias. Então, parabéns pelo trabalho, eu sou um fã de vocês aí. Valeu, muito obrigado. Só reforçando você que está vendo, um abraço. Só reforçando você que está vendo a gente aí, vamos compartilhar esse congresso. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, etc., todas as gravações, são 50 aulas,
elas estarão disponíveis e já estão lá no nosso grupo do Telegram. Como que você faz para ter acesso à gravação de todas essas aulas? biacademy.com.br/resilientes. E na página de obrigado você tem um link do Instagram. Outra coisa é o seguinte, eu quero pedir para você que nos assistiu aqui agora, pedir uma coisa. Você vai acessar biacademy.com.br/compartilhe. É um link para você compartilhar esse congresso, essas aulas e esse movimento com as pessoas que você gosta. Vamos parar de espalhar notícia ruim e vamos começar a espalhar notícia boa. Muito obrigado. Eu quero que vocês também aí, se puderem, fazer um print desses dois caras que estão falando nesse momento aqui, olha, eu em cima e eu embaixo, para que você compartilhe aí essa ideia com os seus amigos. Muito obrigado e nos vemos hoje às 15 horas, onde nós temos uma aula muito legal com o CEO da Aramis, que fez toda a transformação digital no grupo dele. Um grande abraço.